irmãos, alguns meses atrás, nós tivemos uma assembleia e eu trouxe para a igreja algo que está no meu coração tem muitos anos. E eu vejo que agora é o momento de nós analisarmos a nossa vida como igreja, nossa comunidade, e avançarmos em alguns pontos. Eu falei da questão do presbitério para a nossa igreja. O que é este presbitério, né? Conjunto de homens de Deus, homens fiéis à palavra, homens cheios do Espírito Santo, que entram dentro das exigências do apóstolo Paulo, do nosso Senhor Jesus Cristo, para ajudar nas tomadas de decisões, né, para atuar no dia a dia da igreja e também no que diz respeito ao governo da igreja. Meus amados, a Bíblia é clara que a liderança da igreja assim como do lar, homens de Deus devem ocupar essa responsabilidade de governo, de liderança, para conduzir suas famílias e conduzir a igreja de Deus. E pensando no futuro, pensando, na próxima geração, pensando também que a gente está ficando velho. Parece não, mas eu estou ficando velho. A gente tem que começar a plantar agora, começar algo agora, para abençoar o futuro da igreja. Amém, meus amados? E, a palavra diz, a palavra ensina, a palavra tem um modelo de liderança para conduzir a igreja, para conduzir o povo de Deus, para enfrentarmos os desafios, para enfrentarmos os falsos ensinos, os falsos profetas, os desafios que surgem no meio da igreja, para tomar decisões, para ajudar a igreja na caminhada. Glória a Deus, igreja. E nisso eu falei na assembleia que alguns estavam com dúvida, Eu falei que ia trazer uma mensagem mostrando os textos bíblicos que nos mostram, que nos ensinam o modelo de Deus para a igreja, modelo do apóstolo Paulo. E é isso que vai acontecer hoje. Glória a Deus, igreja. Eu sei que nós gostamos mais daquelas mensagens que vão de encontro aos nossos desejos e ansiedades. E nisso a gente tem que ter maturidade. Nós temos que ser um povo maduro. Amém, meus amados? Nós temos que aprender a ouvir aquilo que a gente não quer. Sabe? Quando a questão da internet, ela atrapalhou muito, tem atrapalhado muito a vida da igreja. É uma bênção, mas tem atrapalhado, porque você escolhe o pregador, até aí não tem muito problema, mas estamos escolhendo que tipo de mensagem queremos ouvir. E aí nós escolhemos segundo as nossas ansiedades e as nossas inclinações, aquilo que está no nosso coração no momento. Isso não é bom. Nós ficamos, sem ver, nós ficamos acostumados, para não dizer viciados.
tá? Isso é ruim, né? Por exemplo, se você tem uma caixinha de promessa lá na sua casa e no seu devocional você só lê promessa, você vai ser um crente manco. O cristão, né, ele deve, né, por isso que eu amo a palavra expositiva. Você pega uma carta, um livro da Bíblia e vai expor tudo que está escrito ali, e são vários assuntos, né? A Bíblia é muito rica, toca em vários assuntos da nossa vida, da vida como igreja, amém, meus amados? E aí somos confrontados, né? E aí crescemos. E eu sei que esse tipo de mensagem não é um tipo de mensagem agradável, tá? Mas isso não pode impedir a gente de levar essa mensagem. Quando a gente prepara uma mensagem, a gente não pode ficar pensando no que o povo quer. A gente deve pensar no que Deus quer. Amém, meus amados? E o que o Deus quer está aqui. Está aqui na palavra de Deus. É só. E aí nós pregamos positivamente e a gente toca em todos os assuntos que Deus quer para a vida da igreja. E assim, né, nós trazemos para nós os ensinos dos apóstolos de Cristo Jesus. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus mesmo, igreja. Amém. Vamos ler aqui, Tito, capítulo 1, versículo 5. Uns meses atrás eu trouxe essa mensagem, né, este texto aqui para os irmãos, né? Mas vamos de novo aqui. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha o domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos subordinados, né, oradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Glória a Deus, igreja. Vamos orar. Pai Santo, esta é a Tua palavra, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos. Porque o Senhor, meu Deus, através do Teu Santo Espírito, nos ensina, nos consola, nos exorta, nos encoraja, Pai, para obedecermos, para vivermos de uma maneira digna, meu Deus, a salvação que temos, para, meu Deus, administrarmos as coisas do Senhor, da forma do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. No nome de Jesus, amém. Meus amados, talvez você pense que presbitério é coisa de presbiteriano, mas historicamente isso não é assim. Também foi costume dos batistas ter um corpo de presbitério. Quando você estuda a história da igreja, você vai ver que as igrejas batistas também, né, muitas delas tinham o presbitério. E aí, com o tempo, se perdeu o costume de estabelecer um presbitério na igreja. E no meio batista é mais comum o corpo pastoral, né, onde tem um pastor, e os pastores auxiliares e os diáconos. E no meio batista, apesar
o sistema de governo ser democrático, né, o povo tem o maior poder, mas também o pastor tem muito poder. O pastor, presidente, tem muito poder. Isso é bom e é ruim, né? Porque, meus amados, toda forma de governo, né, pode ser boa dependendo do tipo de homem que está lá. Amém, igreja? Qualquer forma de governo, seja episcopal, no qual um homem manda com poder absoluto, né? Se for um bom homem de Deus, ok. Mas existe uma forma de governo, de igreja, né, na qual coisas ruins podem acontecer, mas acontece com muito mais dificuldade. Com muito mais quebra-molas, barreiras ao longo do caminho. E essa forma de governo, meus amados, né, inclui a questão do presbitério, e isso a igreja presbiteriana faz muito bem. Né? Pastor, presbitério resolve o problema? Não. O que eu estou querendo dizer é que diminui a possibilidade dos problemas. E nós, os batistas, já praticamos muito isso. Né? Várias igrejas batistas ao longo da história já teve isso também. Né? Um corpo lá de presbitério, que estava junto com o pastor, ajudando as decisões, ajudando a governar a igreja, tomar as decisões. Então, meus amados, primeiro ponto, presbitério não é coisa da igreja presbiteriana, presbitério é coisa da Bíblia, meus amados. Glória a Deus, igreja. Outra coisa que devemos ver, né? Nós temos o exemplo bíblico, né, de uma comunidade local. Abram lá em 1 Timóteo, capítulo 5. Versículo 17. Olha, que você deve entender o seguinte, o texto aqui está falando, Paulo está ensinando Timóteo a como corrigir um presbítero que caiu em pecado. Mas ao ensinar Timóteo como corrigir um presbítero que caiu em pecado, temos aqui realmente temos aqui a realidade da igreja de como que era, né, a liderança dessa igreja. Se eram presbíteros, se eram vários, olha aí. Então, o propósito principal do texto é ensinar como corrigir um presbítero. Mas por trás disso aí nós vemos o modelo que Paulo seguia nas igrejas. Olha só o que está escrito. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaça os bois enquanto pisa o trigo, e ainda, né, o trabalhador é digno do seu salário. Né? Então, Paulo está orientando a questão do sustento, né? Mas aqui agora ele vai falar da correção. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, né? No mesmo formato do julgamento da lei de Moisés. Né? Quando aos que vivem em pecado, repreende-o na presença de todos, e o todos aqui, né, está ligado aos presbíteros, tá, meus amados? Para que também os demais o quê? Temam. Então, temos aqui, meus amados, um texto que nos mostra que a liderança dessa igreja era uma liderança formada por várias pessoas. Amém, meus amados? O presbítero que é assim, ele deve ser tratado assim, principalmente se ele for separado para isso, aquilo, né, no ensino, Então, o texto, ele quer nos ensinar algo, mas por trás desse ensino temos um modelo.
né, de como que era formada a igreja, formada a liderança da igreja. Amém, meus amados? Outro ponto que devemos ver aqui. Meus amados, é preciso que você entenda que a igreja local, juntamente com seu líder, né, ela é responsável para formar liderança, formar uma liderança. Paulo diz para Timóteo, Timóteo, é o seguinte: instrua homens fiéis, homens crentes. Para quê? Para que eles possam instruir outros. Para que eles possam fazer o mesmo papel que você fez com eles. Meus amados, é costume da nossa igreja não ter um pregador só de domingo. Nós trabalhamos para que o dom do ensino, o dom da palavra se multiplique. Amém, meus amados? É um costume da nossa igreja. Porque é a vontade de Deus que a palavra se multiplique. Que o ensino da palavra se multiplique no meio da igreja. E isto é responsabilidade de quem, segundo o texto bíblico? Está lá em 2 Timóteo capítulo 2, 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte, ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir o quê? Para instruir quem? Está ali? 2 Timóteo, versículo 1 e 2. Oi? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Vamos ler novamente. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, líder, seja forte, seja cheio do Espírito Santo. Viva na graça de Deus. E o que você ouviu por parte dos apóstolos, o que você aprende por parte dos apóstolos do Novo Testamento, aqui trazendo para os nossos dias, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Isso é dever da igreja, é o dever da liderança da igreja, trabalhar continuamente, formando pessoas, líderes. Meus amados, liderança de igreja sempre tem a ver com palavra. Amém, meus amados? Eu sou líder da igreja, mas não estudo a Bíblia. Está errado. Porque tudo depende da palavra. Meus amados, a palavra, é o elemento principal da vida da igreja. E o ministério da palavra é o ministério principal da vida da igreja. Porque a palavra não é o homem falando com o homem. É Deus falando com o homem. Glória a Deus, meus amados. Nós somos o povo de quem? Que anda nos parâmetros de quem? Deus vai usar homens para fazer isso. Deus vai usar homens. Tá? Pastor, eu tenho a Bíblia. Não, meu querido. Meu querido, eu com a Bíblia na mão, sozinho numa ilha deserta, estudando a Bíblia, vou cometer erros. Nós precisamos uns dos outros. Glória a Deus, igreja.
Nós precisamos uns dos outros. E é assim, nessa interação uns com os outros, as mesmas pessoas, estudando o mesmo texto, encarando o texto da mesma forma, como autoridade suprema, nós vamos aparando, vamos tirando as dúvidas, corrigindo os erros e chegamos a uma doutrina saudável. Glória a Deus, meus amados. Mas é papel da igreja formar isso na vida dos irmãos e formar a liderança para ajudar a igreja a chegar na verdade. A igreja se manter na verdade. Meus amados, a maturidade nos leva a compartilhar a responsabilidade. Entendeu? Ok. Por exemplo, Paulo, ele tinha o entendimento que ele tinha autoridade absoluta. Ele como apóstolo, por isso que hoje não existe apóstolos. Como apóstolo, ele é coluna. Ele estabelece bases. Ele ouviu, ele aprendeu de maneira direta de Cristo. Amém, meus amados? E aí, ele estabelece as bases, por isso que ele fala, o que você ouviu de mim. Muitas testemunhas ouviram o que você ouviu de mim. Transmita isso que você ouviu de mim, todo o ensino, porque Timóteo não viu Cristo, não foi ensinado por Cristo. Transmita isso para homens fiéis, idôneos, para que a palavra passe para a próxima geração. A palavra prossiga, se multiplicando no meio do povo de Deus. Glória a Deus, igreja. Meus amados, não é tão importante a igreja crescer. É mais importante. Porque, meus amados, você olha por aí afora, tem vários tipos de igreja. Tem pastor falando bem daquilo que aconteceu lá, né, lá em Paris, né? Aquela reprodução do quadro de Leonardo da Vinci, né? E pastor, não, beleza, é isso mesmo. É a palavra que tem que multiplicar. Glória a Deus, igreja. Nas vidas de homens. Para Deus, meus amados, a palavra é mais importante do que homens. Porque a palavra diz respeito a Ele. É a pessoa dele. Glória a Deus. A essência dele. Por isso que por causa da palavra, muitos serão condenados. Porque ignoraram a verdade e deram crédito à injustiça. Como diz Paulo em Romanos capítulo 1. Mas a palavra apostólica, amém, meus amados, deve ser levada adiante, através de homens. E aí, Paulo, sabendo disso, multiplica a responsabilidade. Ele tinha a equipe dele, Paulo, Timóteo, Tito, Silas, João Marcos também participou. Muitos participaram da equipe de Paulo, e estes eram responsáveis para multiplicar, estabelecer liderança. E Tito agora tem essa responsabilidade, ele está em Creta, de estabelecer presbíteros para impedir o avanço do mal. Porque o outro lado é ousado. Meus amados, não sei se você já reparou na ousadia das pessoas que se desviam da fé. Você repara que eles falam com mais facilidade, que eles não têm vergonha, quando eles ultrapassam uma barreira, todos têm uma barreira, mas quando ultrapassam uma barreira, eles se tornam arrogantes, e arrogante, meu querido, não tem vergonha. E falam, e ensinam. E aqui no texto, os da circuncisão, os judaizantes,
eram ousados, estavam pervertendo casas inteiras. E aí, Tito tem que levantar uma liderança. Tito tem que promover uma liderança de homens fortes para impedir o avanço da mentira, para fazer os mentirosos calar a boca. E este é o modelo de Paulo. O próprio Jesus fez isso. Mateus registra que ele olha para as multidões e vê as multidões aflitas, né? E aí ele fala para os discípulos: vamos rogar ao dono, ao Senhor da seara, para que mande mais o quê? Vocês não estão lendo a Bíblia, não? Mais o quê? Trabalhadores. Que tipo de trabalho é esse? O trabalho de multiplicar a palavra. Amém, meus amados? Uma vez chegaram, quando Moisés, depois que ele foi aconselhado por Jetro, multiplicar a responsabilidade, né? Dividir, né? A responsabilidade, e acabou multiplicando a liderança, líderes de 1.000, de 500, de 100, de 50. Aí chegaram para ele e falaram o seguinte: Moisés, estão profetizando. Esse pessoal aí que você estabeleceu está profetizando também. Aí ele fala: vocês estão com ciúme por minha causa? Quem dera se todos o quê? Profetizassem. Então, meus amados, nós temos este costume aqui na igreja, de sempre trabalhar, né, para que várias pessoas ensinem e preguem a palavra com excelência. E no caso do presbitério, além dessa responsabilidade, também vai ajudar no que diz respeito ao governo da igreja. Meus amados, eu tenho que ser bem franco aqui com os irmãos. Tá? Tenho que ser bem franco com os irmãos aqui. Apesar do sistema batista, se essa coisa do povo ser a última autoridade, mas quando muita responsabilidade é dada a um homem só, ele é capaz de fazer um estrago tremendo. Naquela igreja lá onde aquele pastor lá, né, diz que a Bíblia precisa ser atualizada, né? É sistema batista de governo e tal. Mas aí como ele trabalha ensinando, mas não ensinando as pessoas pescarem, sim dando peixe, ele está conseguindo, esse negócio vai para a internet, né? Quem sabe ele responda, né? Vai saber, né? Aí eu vou ficar famoso. Pastor tal responde ao pastor lá de Belo Horizonte. Tal. Hoje tem essa possibilidade, né? Mas ele está conseguindo a levar a igreja todinha a aceitar, né, homossexuais na liderança da igreja. A relativização da palavra de Deus. Né? Esses dias eu vi ele no podcast, né, e ele falando que ele foi expulso do Conselho Batista porque ele estava falando sobre escravidão, porque ele pregou o Filemon, né, e a carta a Filemon, né, ela fala disso, né? Paulo escreve para Filemon para tratar bem Onésimo, recebê-lo bem, né? Ele é irmão agora. E aí realmente, 99% da pregação ele estava falando, né, dessas coisas sobre escravidão, mas no último momento ele soltou a coisa dele, a falsa doutrina. E lá no podcast ele só falou esses 99% sobre a questão da escravidão. E aí, usando jeitinho, né, porque
né, na cabeça de todo mundo, é unanimidade que escravidão é algo ruim. E aí ele arrebata o povo, ele usa disso, né, de desvios de raciocínio, né, ele é escorregadio, né? E aí conseguiu passar para a população brasileira que o Conselho Batista de Pastores o disciplinou porque ele não concorda com a escravidão. Mentira! Lá no finalzinho da pregação, ele solta a questão, né, uma frase, né, que abre mais para várias interpretações sobre a igreja aceitar ou não os homossexuais como membros. Não estou falando da igreja tratar os homossexuais com respeito, como cidadãos, que é dever nosso, amém, meus amados? Glória a Deus, igreja. Foi por isso que ele foi disciplinado, que ele foi expulso. Mas como ele fazia parte de concílio, mas ele, na igreja dele, é uma autoridade de tal forma, ele está arrastando a igreja para este tipo de pensamento. Ele prega com a Bíblia na mão, mas não lê a Bíblia. E não prega expositivamente. Porque a Bíblia precisa ser atualizada. Mas quando a igreja tem uma turma de homens fortes, né, e aqui o nosso entendimento é trabalharmos no estudo imparcial das Escrituras, ou seja, eu vou para as Escrituras, eu quero tirar a verdade delas, doa o que doer. Minha opinião não vale nada. A opinião de Deus é a que vale. Quando vários homens da igreja vão para as Escrituras com a mesma disposição, com o mesmo temor, meu querido, o erro, a distorção, a perversão, vai encontrar muita dificuldade. Mas quando é um homem só, né, como o povo de Israel fez com Moisés, né? Graças a Deus Moisés era um homem de Deus. O povo de Israel virou para Moisés e falou o seguinte: fala você com Deus e depois você vem falar com a gente. Quando a igreja tem essa disposição, e a igreja tem, se a gente fazer o levantamento de quantos irmãos estão estudando a palavra de Deus a fundo, aquilo que os irmãos estão escutando nas rádios, nas TVs, na internet, a gente vai ter muito problema. Né? Muito problema. Mas quando homens sérios vão para a palavra de Deus com essa disposição, pode até discordar de coisas mínimas. Coisas mínimas, mas daquilo que é central e vital para a igreja, a gente não discorda não. Glória a Deus, igreja. E assim a igreja permanece segura em Cristo. Amém, meus amados? Este é o nosso propósito como igreja. Para isso tem que estudar as Escrituras. Sabe, tem que ir lá no grego, tem que estudar o pensamento de Lutero, de Calvino, de Santo Agostinho, tem que estudar todo mundo, tem que escutar, tem que aprofundar, não é só escutar a pregação, não, é aprofundar no texto. Pastor Fabrício, eu não concordo tudo com ele, mas naquilo que é central e vital, não concordamos, pastor Fabrício? A fé em Cristo Jesus, salvação pela graça, justificação pela fé, a volta de Cristo, santidade. Glória a Deus, igreja. Eu não concordo com tudo, pastor Robson, mas naquilo que é central nós concordamos. E agora imagina uma turma com o mesmo propósito. É segurança para vocês ou não é? Glória a Deus, igreja. E a maturidade leva a isso. Então, meus amados, historicamente nós sabemos que as igrejas que trabalham dessa forma, formando liderança, formando pessoas que vão para as Escrituras, com essa disposição,
É muito difícil, eu não sei. Com o tempo, nós vemos igrejas que têm presbitério, né? Hoje se corrompendo. Aí eu posso falar abertamente, né? Um segmento da igreja presbiteriana lá nos Estados Unidos já debandou. Mas o mal entrou bem devagarzinho. Mas quando é de outra forma, o governo da igreja é de outra forma, o mal entra bem mais rápido. Sabe, a perversão, meus amados, quando tem vários homens de Deus, a perversão da doutrina é muito difícil. Pode acontecer, historicamente temos também. Mas você vai ver que lá atrás as colunas foram tiradas. Lá atrás abraçaram aquela doutrina que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. Aí entrou, ficou tudo relativo. E aí o estrago é feito. Aí o estrago é feito. E mesmo assim, leva tempo. Porque vai encontrando resistência ao longo do caminho. Agora, meus amados, quando o povão é o povão, e eu não gostaria que o povão fosse povão, viu? Eu gostaria que toda a igreja fosse bereana. Oh, glória a Deus, que maravilha seria. Sabe aquele povo que vai lá? Sabe? Pastor, não, é um sonho, né? Pastor, eu estou estudando grego bíblico. Membro comum. E é bom, meus amados, porque vai obrigar os líderes a... né? Porque a gente tem que servir. Se a gente não tem nada para dar, meu querido. Né? Quando a igreja é fiel, estuda a palavra, meu querido, o pastor tem que suar para servir o povo. Glória a Deus, igreja. Mas a realidade não é essa. A realidade é que o povo escuta a rádio, vê TV, internet. Aí, o argumento de muitos, em algumas questões aqui para mim, mas fulano é abençoado e é famoso. Ele é abençoado e é famoso, mas nisso ele está errado. Mas graças a Deus são erros pequenos. Nada que agora. Tem um monte de aparentemente abençoado e famoso, traz um erro fatal para a igreja. E o povo está escutando. E o povo está assimilando e achando que é aquilo ali. E o texto significa aquilo. Meus amados, vale as cabeças pensam pior do que uma? Ditado popular. Várias cabeças o quê? Na multidão de conselho, há o quê? Ninguém, meus queridos, ninguém tem todos os dons. Você vê claramente no texto que a intenção de Paulo é formar em cada igreja uma turma de líderes. Para conduzir a vida da igreja. O fardo fica menos pesado. O fardo fica menos pesado. Eu vou compartilhar com a igreja. Eu estou profundamente triste, eu tenho demonstrado isso aqui no altar. Com a frequência da igreja nos cultos. É um fardo pesado demais. Às vezes eu viro à noite acordado por causa disso. Tá? E a gente precisa dividir esse fardo. Meu principal... Não, meus amados, eu já vou expor meu coração. Nós somos uma igreja bíblica, amém, meus amados? Mas meu principal medo aqui como pastor é que a gente vire igual a igreja de Éfeso, que está lá em Apocalipse. Essa mesma igreja, a mesma igreja que Timóteo estava pastoreando. Resiste à falsa doutrina, os falsos apóstolos, mas fria.
precisava voltar ao primeiro amor. E esse fardo tem que ser dividido. Glória a Deus, igreja. A gente precisa aqui de homens, chefes de família, com todas as características e ainda tem o dom da palavra, para puxar essa carroça aí. Para puxar. Um cavalo, meu querido, puxando a carroça é difícil. Vários cavalos, divide a carga. Glória a Deus, igreja. Meus amados, e aí, dentro disso nós vamos... Que tipo de homem? Está aqui na Bíblia. Que tipo de homem Paulo quer, né, como responsável pela vida da igreja? Um homem irrepreensível. Né? A igreja tem que ver isso. Eu não gosto daquele sistema, meus amados, no qual um pastor de fora vem e assume a igreja, mas a liderança deve tem que ser formada no meio da igreja. Por quê? A igreja conhece. A igreja conhece. A igreja sabe os podres, aquilo que já fez, e a forma que está andando, e a fama. E aí, a igreja, em assembleia, chega à conclusão: fulano de tal é irrepreensível, ele não deve ninguém, se deve ele paga, tem a vida financeira em dia, porque o que mais acontece aí, meus amados, igual eu falei para os irmãos, já compartilhei com a igreja várias vezes, eu como pastor, dependente, né, eu não consigo financiar carro não, uma vez eu tentei, na hora que eu falei, sou pastor, a pessoa fechou a pastinha na hora, a gente financia para pastor não. Década de 90, início de 80 e 90, financiava. É esse o entendimento que eu tenho, né? Os testemunhos. Agora, hoje, mas não, a igreja, né, muitas igrejas têm, não, ele fala bem e é carismático. Duas características apenas. Mas aqui começa, deve ser irrepreensível. Glória a Deus, igreja. Irrepreensível. Como dispenseiro de Deus, né? Não arrogante, né? Não é o dono da verdade. A arrogância pode se manifestar de várias formas. Inacessível, né? O povo está acostumado, né? Às vezes o pastor é famoso. Mas o povo não participa da vida do pastor. No máximo, o povo fica igual criancinhas lá. Coloca a mão na minha cabeça. Coloca. Apesar de ter aparência de humildade, é arrogância isso aí. Tá? E a culpa disso é do povo. É culpa dele, mas é culpa do povo que alimenta esse sistema também. Pastor superestrela agora? Hã? Pastor superstar. Inverteu os valores do reino. Antes de tudo, meu querido, eu tenho no meu coração que todo pastor deve ser um diácono. Tá? Todo pastor deve ser um diácono. Está entendendo? E é até perigoso a gente falar isso, mas eu vou revelar algo para a igreja e Deus toma conta do meu coração. Os irmãos não sabem, mas quando a faxineira entra de férias, é eu que limpo a igreja. Tá?
É eu que limpo a igreja. Por quê? Todo pastor deve ser um diácono. Glória a Deus, igreja. Sabe? Eu poderia pensar, sei lá o quê, não, mandar outro fazer. Se não puder, né? Igual os apóstolos fizeram, não vamos servir as mesas, a gente tem que cuidar da palavra. Mas se dá, meu querido, tem que arregaçar as mangas e fazer. E vigiar o coração, porque existe a vaidade da humildade também. Né? A gente é mestre fazer isso, né? Até na humildade a gente encontra a vaidade. E não vem achar que pastor bonzinho faz isso, né? O pastor, você viu? Nos almoços, você viu o pastor Glaico limpa a igreja. Que homem de Deus. Faz isso não faz mais que a obrigação dele. Glória a Deus, igreja. Pensa, não, quer que você louve o meu nome porque eu faço isso. E às vezes a pessoa, né? Não é essa a intenção. É obrigação. Glória a Deus, o patrão é o Todo-Poderoso. Glória a Deus, igreja. E aí toda arrogância deve ser tirada, meu querido. Não irascível. Né? Não irascível. Eu sei que os irmãos estão acostumados. Eu sou bravo no altar. Mas pergunta os irmãos que eu tratei de pecado pessoalmente, no dia a dia. Tá? Eu sou meio que bravo no altar porque eu venho do meio pentecostal dos anos 80, meu querido. Eu amo a Assembleia de Deus. Pastor era tudo assim, eu gostaria de ser mais pentecostal, né? Mais bravo. Né? Mais ou menos Silas Malafaia. Na década de 80 era todo mundo assim. Né? E eu cresci no meio da Assembleia de Deus. E desde 3 anos minha mãe botava eu para pregar, colocava eu na mesa e eu pregava. E eu pregava desse jeito, bravo. E ainda usava aquela frase daquele programa que tinha na manchete. Acredite se quiser. Quem lembra disso? Os antigos. Acredite se quiser. Né? Mas não, meu querido. No dia a dia, né, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não dado ao vinho, ou seja, ele tem que ter pleno domínio das suas faculdades mentais, e o vinho tira isso, tira o domínio. Né? Qualquer tipo de entorpecente, remédio, que tira o sujeito, né, do eixo, isso deve ser tirado da vida dele. Nem violento. Os irmãos estão vendo os escândalos que estão acontecendo aí, né? No meio das igrejas aí, de pastor violento com a mulher. Nem cobiçoso. Também é escândalo. De pastores enriquecendo com a fé. Não, meu querido. Para administrar o dinheiro da igreja, e no caso, o presbitério participa disso, dessas decisões financeiras, tanto na fiscalização, quanto na administração, é necessário ter o coração correto no que diz respeito ao dinheiro. Amém, meus amados? Antes, seja hospitaleiro, goste de receber pessoas, tanto no dia a dia, em casa. A hospitalidade aqui é algo amplo, né? Amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha o domínio de si. Ao contrário de tudo que foi proibido até agora. E versículo 9, apegado à palavra fiel. Apegado. Vai muito mais além do que conhecer a palavra fiel. O texto diz, apegado. Palavra fiel faz parte e domina o seu dia a dia. Glória a Deus, igreja. Ele conhece muito e pratica. Ama. Ele é apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Tão apegado, e esse apego vai fazer ele avançar contra os falsos mestres. E avançar contra a ignorância do povo. Ele não fica quieto, ele vai passar para frente.
Ele é tão apegado, ele ama tanta palavra, não fica exibindo conhecimento, porque no grego, não. Ele vai usar isso, mas para convencer, para corrigir. Aqueles que o contradizem. E por que disso? Porque Paulo viu essa necessidade de fazer um exército, de fazer uma turma de homens fiéis em cada comunidade. Porque, como eu disse antes, o outro lado é bem engajado. Porque existem muitos subordinados, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar. Meus amados, eu não sei o que você está ouvindo na internet, no rádio, na TV, mas eu posso falar, meus amados, que a maioria saíram da simplicidade do Evangelho e estão ou na prosperidade, Evangelho da prosperidade, ou no Evangelho coach, ou só abordando aqueles temas que vão de acordo com as suas ansiedades e desejos. Pode até estar certo no que diz respeito às suas ansiedades, quando ele traz a palavra, no que diz respeito às suas ansiedades e desejos. Mas você nota que só fala disso. E isto gera uma igreja deficiente. Por isso é necessário uma igreja forte, com pessoas fortes, que tenham apego à palavra, para trazer uma palavra fiel, falando de tudo o que a Bíblia nos ensina, explorando tudo, para que a igreja seja saudável. Amém, meus amados? Para que a igreja possa resistir. Paulo fala isso, né, lá em Efésios capítulo 4. Para que você possa suportar todo o vento de doutrina. Algumas aplicações aqui, meu querido. Meus amados, visto que teremos uma votação, vamos convocar uma assembleia e teremos uma votação, ore e medite sobre essas coisas, né? Porque está no meu coração isso, eu não posso decidir isso, é uma decisão muito importante, não posso decidir isso sozinho. A igreja deve decidir isso. Glória a Deus, igreja. Pastor, mas tem o corpo pastoral da igreja, é diferente isso aqui. É diferente, meus amados. É diferente isso aqui. Presbitério, né? A minha intenção, né, isso vai ser colocado nos pormenores no Código Interno, esqueci o nome, Regimento Interno da Igreja, que a gente vai fazer né? Presbitério também ter, né, autoridade que diz respeito à vida da igreja. Amém, meus amados? Glória a Deus, igreja. Então, ore sobre isso. Ore. Estude a palavra. Estude a história dos batistas. Por que isso parou de ser praticado? Né? Pense, meu querido, que tudo isso é segurança para vocês. Entendeu? Vamos supor que
Deus me chame, né? O presbitério, juntamente com a igreja, vai ajudar na escolha, né, de um pastor presidente. Glória a Deus, igreja. Isso é segurança para vocês. E outra, última aplicação, meu querido, sempre ore pela liderança da igreja, pela formação de novos líderes. Amém, meu querido irmão? Glória a Deus, igreja. Sempre ore, meu querido. Né? A igreja tem que ser uma máquina de formação de pessoas. A palavra tem que multiplicar. Sabe? A gente vai cometer erros, né? Comete erros pequenos de interpretação, ok? Mas naquilo que é vital, meu querido, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, a mesma doutrina que o apóstolo Paulo nos deixou, que o apóstolo Pedro, o apóstolo João, nós temos permanecido fiéis, glória a Deus, igreja, e não aceitamos nenhuma outra fonte de autoridade do que as Escrituras. Para nós a Bíblia é a palavra de Deus. Única. Homem não é autoridade, concílio não é autoridade, magistério não é autoridade e igreja também não é autoridade. A autoridade é a palavra de Deus, o ensino dos apóstolos. Glória a Deus, igreja. Devemos permanecer nessa disposição, sabe? No nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Então fiquem atentos que a gente vai convocar. E eu estava conversando com o pastor Robson, pastor Fabrício, de fazer essa votação online, fazer a abertura presencial, abertura presencial, e deixar a votação online de domingo, durante a semana. A gente pode fazer isso no grupo da igreja. Então, como que vai ser, meus amados? Semana que vem, o culto vai ser que horas? 18h30. Amém? Vai ter culto de manhã? Então, vou colocar a assembleia para fazer a abertura da assembleia. Domingo que vem, uma semana antes, 18 horas, vou abrir a assembleia. Quero convocar a igreja todinha. Amém, meus amados? Todos os membros, amém, meus amados? Vamos fazer a abertura dessa assembleia. 18 horas. Se tiver muitas perguntas, vamos estender essa assembleia, marcar outro dia, para novamente termos assembleia. Essa assembleia, a princípio, vai durar meia hora só. Se vemos a necessidade de prolongar, nós vamos prolongar. Não vamos fechar a assembleia. De todo jeito, ela não será fechada. Se não tiver perguntas, vai ter assembleia até às 18h30. Vamos lançar a votação durante a semana. E aí, no outro domingo, fecharemos a assembleia, divulgando o resultado da votação. Glória a Deus, igreja. Se durante essa assembleia, das 18 horas até às 18h30, vemos a necessidade de mais conversa, não terá a votação online durante a semana. Amém, meus amados? Vamos ter uma outra assembleia. Essa seria a terceira, né? Será a terceira. Mas eu espero ter colocado para fora o que está no meu coração, a minha intenção e as vantagens para a igreja, para que vocês votem sim. A igreja aprovando, eu, pastor Robson, pastor Fabrício, vamos, através dos critérios de Paulo, vamos selecionar alguns nomes e começar a trabalhar com estes nomes. É um projeto de médio, longo prazo. Glória a Deus, igreja. Não é uma coisa para amanhã, é uma coisa que vai ser trabalhada. Amém, meus amados? Pastor, e os pastores? Vão continuar pastoreando. Amém?
como presbitério, sempre vai continuar pastoreando, fazendo a rotina da igreja, segue o normal. A questão é que o presbitério vai se juntar aos pastores no que diz respeito à vida da igreja, mas terá um poder a mais no que diz respeito, né? Qualquer decisão que a gente for tomar aqui na igreja, aqui, por exemplo, você lembra da pandemia? Na pandemia, está lá no estatuto, pastor responsável pelas decisões. E responder. Aí eu vi, opa, uma situação desconhecida, entendeu? E aí, opa, tive que suspender os cultos porque era minha responsabilidade. Não que isso vai mudar, porque sempre tem que ter um diante do aí fora. Mas o presbitério vai estar junto, tomando as decisões financeiras, de governo, avaliando a igreja, tá? Porque isso, meu querido, é autoridade de homem. Amém, meus amados? Nossa igreja tem pastores, mas isso é autoridade de homem. Tá? Glória a Deus, igreja. Nenhum problema com isso não, né? A vida da igreja, os pastores vão seguir pastoreando, mas o corpo presbiteriano vai ser formado por homens. Tá? Essa é a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus, igreja. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Amém? Semana que vem teremos a assembleia. 18, que horas que vai ser? 18 horas. O culto vai ser 18h30. E aí vamos ter essa, de acordo com a resposta da igreja, de acordo com as coisas, nós vamos ter ou a votação durante a semana, que prossegue, domingo que vem, ou não, vamos ter mais reuniões. Meus amados, no final de tudo, a decisão é de vocês, tá bom? A decisão é de vocês decidem. Estudem a Bíblia, tá? Estudem a palavra de Deus. Qualquer dúvida, converse comigo, tire as dúvidas, tá? E vamos trabalhar nisso. E no final de tudo, meus amados, vamos fazer, quando for escolher os presbíteros, meus amados, vai ser mais ou menos aquilo que aconteceu ali na escolha de Filipe, de Natanael. Filipe e Estevão, os diáconos ali, A igreja aprova, a liderança da igreja aprova, A igreja escolheu os homens, a liderança também, os apóstolos estenderam a mão da aprovação, e assim esses homens serão eleitos pela igreja, no nome de Jesus. Amém, meus amados? Amém. Fique de pé.